Olá, caríssimos! Estou aqui para falar hoje sobre um livraço que eu acabei de ler, The Anxious Generation, do Jonathan Haidt. O Jonathan Haidt eu já conhecia pelo A Mente Moralista, nós temos esse livro traduzido, um livro excelente, e eu vim acompanhando ele depois de ter lido esse livro nas redes sociais e via que ele logo ia escrever um livro, estava escrevendo, né? Logo ele ia lançar um livro sobre redes sociais e crianças e adolescentes nessa relação. Então eu fiquei bastante assim ansioso por essa obra. E aí, logo que saiu, né? Saiu agora, assim, esse mês mesmo, abril, saiu em inglês e eu corri para pegar e para ler. Então comecei a ler e depois eu vou falar que vai ter uma tradução aí para o português. Então, assim, já falando, né, esse The Anxious Generation, a geração ansiosa, ele, para mim, já é o livro do ano. É um livro muito importante. E acho que todo mundo que se interessa por esses assuntos, né, que tem filhos, que trabalha com crianças, que está preocupado com essas questões de redes sociais e celulares, tem que ler. É assim um livro fundamental, obrigatório mesmo. Né? Acho que mudou um pouquinho a tradução do subtítulo, mudou o subtítulo em português, mas o subtítulo em inglês é bem interessante. Traduz assim, como a grande reconfiguração da infância está causando uma epidemia de doenças mentais. Né? Então você vê aí que é um assunto assim bastante importante. Então o que ele chama, né, aí dessa geração ansiosa, ele vai marcar ali como a geração Z, né, que nasceu a partir dos anos de 1995 para cá. Então com as tecnologias aí, ele fala que essa geração Z, então, ela se tornou a primeira geração na história da humanidade que tem, né, que está passando pela puberdade com um portal no seu bolso, né, que você tem acesso a um universo alternativo imenso, né, que é muito excitante, viciante e instável também, né? E na verdade ele vai dizer que não é feito para crianças e adolescentes. Então, essa fase, né, da adolescência, da juventude, ali no início da criança, né, da infância e da adolescência, precisa uma força muito grande, consciente, de pensamento, para se adaptar. Né? E o que as redes sociais fazem? Né? Elas fazem a gente ficar conscientes em construir nossa própria marca nas redes sociais, nossa própria imagem. Né? Então essa grande reconfiguração, segundo Haidt, não é só sobre mudanças na tecnologia, tá? Então ele vai falar que tem uma coisa muito interessante, é a tese dele, tá? Tem um segundo enredo, ele fala, né? A mudança que na verdade foi bem intencionada, mas que se revelou desastrosa em direção a uma superproteção das crianças e uma restrição da autonomia das crianças e dos adolescentes na vida real. Tá? Então, essa é a tese dele, esse é o grande que está por trás, o grande problema nessa grande reconfiguração que já está acontecendo, na verdade, antes dos anos 2000. Ele vai falar que começa lá na década de 80. Tá? Então, ele falou, o começo da transição para uma infância focada na diversão, na brincadeira, para uma infância baseada nos celulares. Né? Então, só você imaginar quem nasceu na década de 80 sabia. Você ficava muito fora, até aquela brincadeira. Naquela época era assim, filho, volta para dentro, os pais chamando, né? Vem para dentro, tem que ficar chamando. Hoje é o contrário, né? Filho, vai brincar lá fora. Então, por isso, porque com os medos que a gente passou, com as experiências que a gente teve na nossa infância, né? Quem cresceu na década de 80, ficou pensando, né, como que eu me livrei, como é que eu sobrevivi aos anos 80, né? Tipo, fazer viagens no carro sem cinto, dormindo lá atrás, né, deitado dentro do carro em viagem, né? Então, assim, eram as coisas absurdas que a gente fazia, a gente saía, ficava o dia inteiro, corria altos riscos, mas aí a gente virou super protetor, os pais, né? E eu falo até por mim mesmo, por experiência própria, nós nos tornamos pais super protetores. Então, às vezes é mais fácil, mais interessante você dar um celular para a criança, fica aqui dentro protegidinha, sentado na sala ou no quarto, do que você ir lá
e fazer participar na vida real. E isso para ele foi a grande reconfiguração, o grande problema. E ele faz o contraponto, é muito interessante as definições que ele dá de mundo real e mundo virtual. Então, assim, mundo real, o que ele está chamando de mundo real? Porque algumas pessoas têm toda aquela discussão, né? Ah, mas o mundo virtual também é um mundo real, também é uma realidade, né? E tal. Mas ele diferencia e a gente acaba percebendo isso. Essas diferenças que tem em mundo real e mundo virtual, elas interferem na nossa vida. É isso que ele vai argumentar. Então, a definição, começando de mundo real, ele fala incorporado, né? Quer dizer, a gente usa os nossos corpos para nos comunicarmos, para ter consciência dos nossos corpos e dos outros, para a gente responder aos corpos dos outros, tanto consciente quanto inconscientemente. Eu tenho pesquisado bastante sobre a questão de fake news, redes sociais, comunicação, e eu vejo muitos autores apontando nisso, como a nossa comunicação ela é profundamente incorporada, depende do nosso corpo. Isso não acontece no mundo virtual. O mundo real ele é síncrono, que significa que acontece ao mesmo tempo, com dicas sutis sobre o tempo, né, sobre a hora, os turnos na hora de falar. Então a gente vai percebendo isso no mundo real. No mundo virtual não tem isso. Outra característica, a comunicação no mundo real, ela relaciona de um para o outro, ou algumas pessoas. Né? Então tem uma interação acontecendo ao mesmo tempo. Né? Uma pessoa fala, outra, mesmo que você está num grupo de, por exemplo, 4, 5 pessoas, né? Uma pessoa fala, outra escuta. Né? Então tem isso na rede social, a loucura. Também acontecem em comunidades, a comunicação, a vida no mundo real acontece em comunidades que as pessoas tem um investimento, digamos assim, para fazer parte dessa comunidade, né? Você tem que entrar ali, você tem as regras daquele grupo e tal, que você vai participando, né? Então você tem que meio que aceitar algumas regras implícitas e outras explícitas, né, para participar. Já no mundo virtual, então, é desencarnado, né? Então não é preciso nenhum corpo, só a linguagem, né? Então a gente vê as ruídos de comunicação por causa disso. São assíncronos. Então você faz uma postagem, demora um tempo para a pessoa responder, etc. Tem uma comunicação com várias pessoas. Então pensa um debate, né? Alguém comenta alguma coisa lá, né? Por exemplo, um post do Facebook, e aí outras pessoas comentam e tal, né? Então, mesmo no WhatsApp, né? Se você já participou de um debate no WhatsApp, fica às vezes vários assuntos ali quando o grupo é muito grande, né? Então fica uma confusão. Então é difícil você desenvolver uma comunicação, uma conversa saudável nas redes. E tem baixa, assim, dificuldade, assim, para você participar de uma comunidade, né? Porque, assim, você pode bloquear uma pessoa, né, facilmente, as comunidades têm vida curta, os relacionamentos são descartáveis, né? Bem diferente da vida real, né? Que você tem que fomentar essas vidas comunitárias, né? Então, assim, isso é o tema geral, o contexto geral da obra, os argumentos principais assim da obra. E aí ele divide, né, entrando um pouquinho mais em detalhes, né, ele divide a obra, o Jonathan Haidt, em 4 grandes partes, assim, né, que é primeiro ele vai falar sobre a natureza da infância e como estragamos tudo, ele fala nesses termos. Parte 2, os malefícios de uma infância baseada no telefone. Depois a parte 3, o que a gente deve fazer, né? E parte 4, o que a gente deve fazer como famílias, né? Então, assim, é bem interessante essas partes, né? Porque, então, assim, qual que é o contexto que aconteceu? Como que a gente fez tudo isso, né? A parte desde 2010, né? O que aconteceu, os celulares, as redes sociais, bem interessante o histórico que ele traz. Né? Depois, ali, como que realmente a parte que a gente fez, que a gente estragou tudo, né? Depois, falando dessa grande reconfiguração, né, que ele chama, uma parte grande que ele vai dizer aí sobre isso, e como que a gente pode depois, né, melhorar isso, como que a gente pode tomar ação coletiva para, né, tornar a infância mais saudável. Então, assim, uma das coisas que a gente pode concordar ou discordar, ou comentar, ou modificar, é algumas coisas práticas. O livro acaba sendo bem prático, e isso é muito interessante para todo mundo ler. Não é um livro teórico, né? Apesar de apresentar teorias. É um livro muito prático. Então,
como que eu posso mudar na minha vida, como é que eu posso mudar na minha comunidade, como é que eu posso mudar na minha família, na escola, na sociedade. Então ele coloca, né, essas dicas, essas sugestões. Então são dicas, sugestões que ele está embasado, essas sugestões, né, em teoria, nos estudos que ele traz e tal, né? Então, mas não quer dizer que a gente não possa discutir e discordar e colocar outros, modificar outros, dependendo do nosso contexto. Tá? Então, por exemplo, ele já vai falar assim, nada de smartphones antes do ensino médio. Não dê smartphones, dê lá os dumb phones, né? Dumb phones que eles chamam, né? Celular antigo lá, o Nokia que tem aqui, né? Como é que era? Tinha o jogo da cobrinha no máximo, né? E você mandava SMS e tal. Você não perdia horas no celular, né? Ele até, o teclado até desconfortável. Você não fica horas ali, não ficava horas no celular, né? Agora, com esse aqui, né? O primeiro smartphone, né? O iPhone, você já começa a ficar mais interessante. As telas vão crescendo, né, aumentando. Fica mais interessante você gastar tempo, né, no celular. Então, é muito viciante esse tipo de smartphone para uma criança. Então, assim, não dê. Né? Então, vai dar lá só, né, a partir de, sei lá, 14, 15, 16 anos. Né? Então ele fala assim, mesmo que você dê o celular para o seu filho com 14 anos, digamos assim, é, procure dar telefones básicos, né, se você precisa para comunicação e tal, mas ele fala assim, taxativo nesse sentido de não dar rede social para os seus filhos antes dos 16 anos, né, porque é uma fase muito vulnerável ali até os 16 anos, do ponto de vista desenvolvimento mental. Então, quando eles vão se conectar nas redes sociais e tem aquela enxurrada de informações, de dados, de pessoas publicando suas imagens, né, e fazendo suas vidas, né, sua marca ali online, isso tem um impacto negativo muito grande. Então não dê rede social para as crianças antes, os adolescentes antes dos 16 anos. E outra coisa que ele vai falar, depois ele vai repetir para frente bastante, né, sobre políticas públicas, é escolas sem telefones. Né? Então, assim, não, mesmo no ensino médio, eu até acho que na universidade os alunos deviam ser proibidos de usar celulares. Não tem nada de bom. Eu já comentei aqui, inclusive tem um vídeo onde eu falo sobre relatório da Unesco sobre tecnologias e educação, e não tem nada de bom, não traz nada de vantagem. Sério, não tem nenhuma vantagem você levar o celular para a sala de aula. Não tem. E até assim, para ensino fundamental, básico e médio, até mesmo no intervalo é ruim. Né? Então deixa as crianças, deixa os adolescentes sem celular lá, deixa eles socializarem. O que acontece hoje em dia é estão lá todo mundo no intervalo, não pode ir na sala de aula, mas no intervalo pode. Né? Então ele fala, escola sem telefone. E deixar as crianças mais com brincadeiras não supervisionadas, dar mais independência para as crianças. Né? Isso ele é um dos argumentos que ele vai defender que é extremamente importante, né? Porque as crianças têm sofrido aí uma onda de sofrimento, né? De ansiedade, que são geradas por causa do uso excessivo de redes sociais, então de telefones. Então o que as crianças precisam? Elas precisam, né, aprender a sociabilizar, aprender brincadeira livre, que isso, né, ensina as crianças aos limites físicos e emocionais, né, de lidar no mundo real, e as crianças vão sendo blindadas e elas não vão aprendendo como sociabilizar, como brincar, né? Não sabe como se machucar até, não sabe como cair, porque a gente não tem dado oportunidade, os pais não têm dado oportunidade para as crianças, né? Então precisa essa aprendizagem social, e essas crianças só vão aprender com o jogo livre, com a brincadeira livre, com mais liberdade. Né? Então eles precisam desse modo, né, de descoberta. Né? Então, às vezes você vê assim, uns negócios absurdos, né? As escolas cerceando bastante, extremamente a liberdade das crianças, né? Que eles não têm liberdade nenhuma para brincar. Então as crianças preferem vamos lá no celular. E para a administração escolar é bom, porque não estão fazendo bagunça, não estão correndo, né, se machucando, estão lá no celular. Né? Eu acho absurdo, assim, que, por exemplo, às vezes tem escolas, assim, proibido jogar bola no intervalo da escola, porque vai causar, né, uma série de problemas e tal. Mas o celular é permitido. Olha
o nível que a gente chegou. É doentio. Se a gente parar para analisar como tem a nossa sociedade, como a gente tem lidado com os celulares, como os celulares têm entrado na nossa vida, é um negócio doentio. Se você pensasse em uma pessoa, digamos, vindo de outro planeta, ou ele até faz esse caso, esse experimento mental, né? Se uma pessoa tivesse ficado congelado aí por 20 anos e surgisse hoje, voltasse hoje, ia ficar assim, como que pode? As pessoas estão no celular, ali em todos os lugares, celular, né? Não estão brincando, não estão conversando. É um negócio, sim, assustador mesmo, se a gente parar para pensar. Né? Então, os celulares, eles acabam sendo bloqueadores da experiência, que ao invés das crianças e adolescentes estarem descobrindo as coisas, os seus limites, como sociabilizar, eles estão ali com o celular. Então está bloqueando a experiência da criança. Né? Não sabe mais ir para a escola. Você mora, às vezes, próximo à escola. 1 quilômetro da escola, a criança não sabe ir, não sabe fazer. Adolescente, 14, 15 anos, que não sabe, né, fazer uma compra, ir no mercado, e ali, né, se precisar, voltar de um lugar, porque a gente tem se tornado assim, extremamente cuidadosos em excesso, mas a gente não cuida com os celulares. A gente sabe, né, dá para as crianças, adolescentes celulares, eles conversam, entram em redes sociais e expostos a todo tipo de perigos, de problemas, né? E a gente não liga nesse sentido. Então isso é uma grande reconfiguração que o Jonathan Haidt fala, que é um problema absurdo. E o que tem trazendo? Quais são os problemas que tem, como que tem afetado, né, outras coisas também, além disso, né, de problemas de socialização? Ele fala, né, são os 4 danos fundamentais, tem um capítulo 5 que fala sobre isso. É a privação social, não, ele então vai expandir um pouquinho essa ideia. Privação do sono, a gente sabe, muitos problemas com relação a isso, ao sono, a criança fica, né, às vezes, é interessante que às vezes a gente fala assim, mas meu filho usa lá, sei lá, 2 horas, 4 horas só de celular, mas fica na cabeça dele muito mais tempo do que você imagina a presença da rede social do smartphone. Por quê? Ele posta uma coisa, ele coloca uma mensagem no grupo do WhatsApp e aí mesmo depois ele fica pensando, tudo aquilo que ele recebeu, ele fica pensando. Então assim, a mente de um adolescente, às vezes, reflita, a nossa mente fica alugada para a rede social, para o smartphone o dia inteiro. A gente fica pensando o dia inteiro nas redes sociais. Tá? Então, priva nossa sociabilidade, muda como a gente se sociabiliza, né, e afeta sono. Não só no uso, mas às vezes na maneira como fica na nossa mente. Outra coisa, fragmentação da atenção. A gente tem um livro inteiro, né, bem importante aí, que é a questão do foco. Esse aqui, né, Foco Roubado, Johann Hari. Então ele vai falar só sobre isso, o livro importante, né? Como que a nossa atenção está muito fragmentada, tem vários outros autores também falando sobre isso, por causa, né, de como a gente, do excesso de uso das redes sociais. E por último, né, então, privação social, privação de sono, fragmentação de atenção e por último, um dos 4 danos fundamentais que as redes sociais e os celulares têm trazido é o vício. O vício. Você conhece, né? Você observa nas pessoas a necessidade de estar sempre utilizando. Né? Então, o vício, como isso tem causado bastante problemas. Ele vai falar daí o impacto diferente em meninas e em meninos. Ele fala, inclusive, que as redes sociais acabam sendo mais danosas para as meninas, né? Daí a questão social que as meninas têm, tá? Os meninos têm mais a questão dos jogos, né? Dos videogames, tem muitos problemas com pornografia, isso é um problema, claro que também tem as meninas que acessam, mas isso é um problema maior, né, para os meninos. Então, né, o acesso às redes sociais, a gente sabe aí, né, um monte de porcaria que acaba aparecendo, às vezes de maneira não intencional. Você está lá no YouTube usando, de repente você cai num vídeo. Né? Então, por quê? Você fica clicando, vendo e, né, e vai aparecendo. Então, é muito ruim você deixar um adolescente usar, né, e ficar vendo lá livremente, navegando nessas redes. Tem um capítulo que é muito interessante dentro dessa grande reconfiguração, que ele falando assim sobre uma degradação espiritual. Isso eu achei muito interessante porque ele fala, o Jonathan Haidt fala, eu sou ateu, mas ele fala que é um dos grandes problemas das redes sociais, do uso, do abuso, são a degradação espiritual.
né? Então, ele fala, nós precisamos de transcendência na nossa vida. Então, é um problema o abandono, por causa das redes sociais, de práticas espirituais. Até ele vai falar assim de 6 práticas espirituais para as pessoas retomarem essa vida, olha, de novo, né, ele sendo ateu, para ter uma vida melhor e desconectada. Né? Eu lembrei muito nessa parte do livro do Han, né, de Byung-Chul Han, O Desaparecimento dos Rituais, né, que vai bem nessa direção, assim, né, de que é um dos grandes problemas da sociedade moderna esse desaparecimento dos rituais. Ele vai falar então que as práticas espirituais elas, né, trazem um maior florescimento da humanidade. Então ele fala da questão de compartilhamento do sagrado, que os rituais eles têm essa incorporação que é uma ausência dos mundos virtuais, né, que é importante, a questão da quietude, do silêncio, do foco, né, que nas redes sociais tem é desfocado isso, né, a preocupação no outro, né, para transcender o self, não ficar só preso na própria pessoa, né. Um capítulo ele fala, uma das práticas seja lento para se irar e rápido para perdoar. Olha só que interessante isso, né, que ele está falando. Também é uma prática, né, para se sair, né, desses problemas virtuais, desse foco egocêntrico, né, que a gente não perdoa nas redes sociais, a gente cancela realmente, né? E ele fala assim, de uma perspectiva espiritual, as redes sociais são uma doença da mente. Olha o nível que ele está falando. Né? As redes sociais são uma doença da mente, uma doença espiritual. E aí ele vai falar que práticas e virtudes espirituais, como perdão, graça e amor, são uma cura. Olha que impressionante, né? Um ateu falando isso. Né? Então, para nós que somos cristãos, tem um puxão de orelha, né? Que não estamos estamos viciados nas redes sociais, nossos filhos estão viciados e a gente não faz essas práticas de desconexão, essas práticas espirituais. Ele fala que dentro do ser humano tem um buraco do tamanho de Deus. Olha só, ele está falando. Tem uma parte ali, um subtítulo, que ele fala nesses termos. Então a gente precisa buscar, né, essas práticas espirituais. E aí depois, no final, a última parte é realmente sugestões, né, para como que o governo pode e as companhias tecnológicas podem rever, né, para evitar esses danos que ele está mencionando, o que as escolas podem fazer, como por exemplo, né, escolas livres de celulares, escolas onde tem mais partes de brincadeiras livres, depois um capítulo inteiro sobre o que os pais podem fazer, né, como que os pais podem ajudar seus filhos a ter uma experiência mais real, no mundo real, e também como que os pais até podem fomentar um uso bom das telas, da tecnologia em geral. Né? Então, não é não ter redes sociais, não é não ter celular, mas como que os pais podem ter uma sabedoria digital melhor, para emprestar aqui o título, inclusive, do livro do Andy Crouch, né? Sabedoria Digital para a Família. Como fazer isso? Né? Então, tem esse livro, tem A Pirâmide da Sabedoria, né? McCracken, outro livro que vale muito a pena também para ler em complementação nisso que o Jonathan Haidt está falando aqui, nesse sentido de ajudar os nossos filhos. Né? Então, assim, eu poderia falar muito mais coisas. Foi um livro que eu fiz muitas notas aqui na versão digital. Depois eu exportei as notas. Só as notas deram 47 páginas. Só as notas, assim, do que eu sublinhei e tal, né? As passagens, porque realmente é um livro, assim, fabuloso, que eu acho que todo mundo deveria ler. E aproveitando, né, aí que vai sair em agosto uma edição pela Companhia das Letras. E então tem aí esse livro, né, a Geração Ansiosa. Então vale muito a pena. Então eu acho que esse livro é fundamental de ser lido, como eu disse, olha, todas essas pessoas, por companhias tecnológicas, pessoas que trabalham com tecnologia, pais, professores, diretores de escolas, todo mundo, professores nas igrejas, pastores, assim, né, professores, né, para a gente pensar até como nós, né, podemos fomentar isso também nas nossas aulas, né? Um ambiente ali livre de celulares, mas focado na conversa, né? Focado na realidade. Então, são dicas preciosas. Né? Então, eu acho que tem que ser lido esse livro, tem que ser relido,
né, presenteado, discutido. Vale muito a pena, realmente. Vocês vão se surpreender. E você acompanha outros livros, né, que mesmo às vezes vocês não concordantes, a gente lê e é muito saudável a gente não concordar com tudo que um autor diz, né, com tudo que ele fala, né, mas as dicas, as sugestões são muito boas. A gente pode comentar com outros livros, né, complementar com outros livros, né. Por exemplo, acho que esse livro aqui, né, A Fábrica de Cretinos Digitais, já foi muito forte nesse sentido de mostrar os problemas. Eu acho que é até mais forte no sentido de mostrar os problemas com relação às redes sociais, né? E ele dá uma solução, além dessas soluções, né, que o Jonathan Haidt dá de mais brincadeira livre e tal, mais independência, né, tem outras que ele não menciona, né, que eu mencionaria, por exemplo, ler livros que o próprio Michel Desmourget, né, ele fala, né, de as crianças lerem mais, né, de fazerem atividades desconectadas, como a leitura é uma forma, né, de não criar cretinos digitais, como o Desmourget fala, né. Eu sugeriria jogar jogos de tabuleiro, né? Eu gosto muito, já comentei várias vezes sobre isso, né? Que é uma forma de você desconectar e fazer uma atividade ali com seus filhos, com seus amigos, né? De maneira desconectada. Né? Ver que tem outras formas de divertimento e outras formas, caminhar, andar de bicicleta, fazer outras coisas de maneira desconectada, porque realmente a gente está focando demais nos celulares e a nossa vida ficou, né, dessa forma assim, passou por essa reengenharia, essa reconfiguração da nossa infância, focada no celular. A gente tem que desfocar realmente do celular, desconectar dos celulares e conectar com o que realmente vale a pena. Então fica aqui a minha sugestão para esse livro. Vale muito a pena, você não vai se arrepender de ler esse livro. Ele é fundamental e muito importante, tá? Então fica aqui a minha recomendação efusiva desse livro.